Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Elander, sou professor de Física e a gente vai conversar hoje sobre a segunda lei de Ohm e depois a gente vai resolver questões do Enem aplicando esse tema. Vamos lá. Segunda lei de Ohm. Professor, o que é que nos diz a segunda lei de Ohm? Ela nos diz os fatores ou as grandezas que determinam a resistência elétrica de um condutor ou de um resistor. Então ela vai dizer para a gente do que é que depende a resistência elétrica de um condutor. Por exemplo, um fio. Veja só, aqui eu coloquei como que um trecho de um fio. Esse fio ele tem um comprimento L, ele tem uma área de seção transversal, como se fosse a largura desse fio, que a gente está representando aqui pela letra A. O que acontece? A resistência elétrica de um condutor, de um fio, de um resistor, é dada por essa expressão aqui. Resistência elétrica, representando com a letra R, igual a ρ, que representa a resistividade elétrica, é uma característica do material, vezes o comprimento desse condutor, veja só, aqui a gente está representando por L também, o comprimento desse condutor, dividido pela área de seção transversal. É como se fosse a largura desse condutor. Professor, o que é essa resistividade elétrica? A resistividade elétrica é uma característica do material. É uma característica que vai nos dizer quão bom ou quão ruim vai ser esse material para conduzir eletricidade. O que acontece? Quanto maior a resistividade, maior vai ser a resistência elétrica. Nós dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto maior a resistividade, maior a resistência elétrica. Quanto menor a resistividade, menor a resistência elétrica. Professor, como é que eu sei esses valores de resistividade? Isso são valores tabelados. Então, o cobre tem um valor de resistividade, o ouro tem outro valor de resistividade. Você não precisa saber isso decorado. Você precisa saber que quanto maior a resistividade, maior a resistência, e quanto menor a resistividade, menor a resistência. Então veja só, a resistência elétrica ela é também diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Veja só, diretamente proporcional ao comprimento desse condutor. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior o fio, quanto maior o resistor, maior vai ser a resistência elétrica. Quanto menor o fio, quanto menor o resistor, menor vai ser a resistência elétrica. Então a gente diz que são grandezas diretamente proporcionais. Percebe então que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional à resistividade, que depende do material do fio, e também diretamente proporcional ao comprimento do fio. Essa resistência elétrica ela vai ser inversamente proporcional à área de seção transversal. Como assim inversamente proporcional à área de seção transversal, professor? É o seguinte, quanto maior for essa área de seção transversal, ou seja, quanto mais grosso for esse fio, menor vai ser a resistência elétrica. Então a gente pode resumir dessa forma aqui, veja só. Resistência elétrica é diretamente proporcional, vou colocar só a sigla aqui, a resistividade e também ao comprimento do fio. O que acontecer com um, acontece com o outro. Se o comprimento dobra, a resistência dobra. Se o comprimento cai a metade, a resistência cai a metade. E essa resistência elétrica ela é inversamente proporcional, colocando aqui mais uma vez só a sigla, à área de seção transversal. Ou seja, se essa área dobra, a resistência elétrica diminui a metade, ok? Outras coisas importantes sobre essa resistividade, como eu te falei, ela depende do material, veja só, ela vai depender do material de que é feito esse condutor, esse fio, e ela depende também da temperatura. Veja só, ela depende também da temperatura. Professor, como é que é essa dependência da temperatura? Acontece o seguinte, quanto maior a temperatura, maior vai ser a resistividade. Ora, se a resistividade aumenta, a resistência também aumenta, já que são grandezas, como a gente viu, diretamente proporcionais. Então, isso quer dizer que a resistência elétrica também depende da temperatura, ok? Então, a resistividade depende do material e depende da temperatura. Isso faz com que a resistência elétrica desse resistor, desse fio, desse condutor, de uma forma geral, também dependa do material e da temperatura, ok? Bem, vamos ver aqui as unidades dessa resistividade, olha só. As unidades da resistividade no Sistema Internacional de Medidas são essa daqui, é essa daqui. Ohm vezes metro. Ohm vezes metro é a unidade no Sistema Internacional. Veja só, deixa eu colocar aqui SI. Acontece que às vezes as questões trazem outras unidades. Por exemplo, uma unidade usual para resistividade, essa letra grega Rho, é Ohm
vezes milímetro quadrado dividido por metro. Então, muitas vezes as questões elas trazem essa unidade aqui para a resistividade elétrica. Não está no sistema internacional, mas não tem problema, a não ser que a questão peça que você dê uma resposta, por exemplo, em unidades do sistema internacional, ok? Bem, então resumindo o que a gente viu até aqui, a segunda lei de Ohm ela nos informa do que depende a resistência elétrica de um fio de um resistor. E daí a gente viu que essa resistência elétrica é diretamente proporcional a duas coisas: a resistividade, que depende do material e da temperatura, e ao comprimento do fio. E ela é inversamente proporcional à área de seção transversal desse fio. Então vamos agora resolver questões para a gente aplicar esses conhecimentos aqui em questões do Enem. Vamos lá! Bem, já coloquei aqui para a gente a nossa questão, olha só, Enem 2014, que diz o seguinte: recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento, 0,5 nanômetros. Aí ele diz para a gente que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Ok. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados e a resistividade do cobre é 17 ohms vezes nanômetro. Ok. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Ele dá a figura aqui para a gente e continua falando o seguinte: um nanofio, utilizando as aproximações propostas, possui resistência elétrica de... Ele dá as alternativas para a gente marcar correto. O que acontece? Aqui a gente vai usar a segunda lei de Ohm para achar essa resistência elétrica. Olha só, a gente viu que a segunda lei de Ohm é igual a ρ, L, A. Ρ é a resistividade, L é o comprimento e A é a área de seção transversal. Todas essas informações foram dadas no enunciado da questão. Vamos lá, vamos substituir aqui essas informações para a gente poder achar essa resistência. A primeira informação é aqui a resistividade, que ele dá para a gente, olha só, aqui igual a 17 ohms vezes nanômetro. Então, eu vou colocar aqui, 17 vezes 10 elevado a menos 9. Por que esse 10 a menos 9, professor? Porque aparece esse nano aqui, veja só. Ele diz para a gente que 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, eu coloco assim, ok? Comprimento. Ele diz para a gente que o comprimento é igual a 0,5 nanômetros. Então, eu vou colocar 0,5 vezes 10 elevado a menos 9 nanômetro. Ok. E a área de seção transversal, ele fala para a gente que é 0,05 nanômetros quadrados. Então, eu vou colocar aqui 0,05 nanômetro quadrado, que eu vou colocar como 10 elevado a menos 9. Pronto. Percebe uma coisa? Percebe que eu posso cancelar esse 10 elevado a menos 9 com esse 10 elevado a menos 9 aqui de baixo. E daí eu vou ter que 0,5 dividido por 0,05 é 10. Então, eu vou ficar com 10, veja só, vezes 17. Daí, eu vou ter o seguinte, olha só como vai ficar. Nossa resistência vai ser igual a 10 vezes 17, 170, mas ainda temos esse 10 elevado a menos 9 aqui, que eu posso colocar, vezes 10 elevado a menos 9 ohms. Bem, 10 elevado a menos 9, como o próprio enunciado da questão nos diz, é a mesma coisa que nano. Então, a gente ainda pode escrever, para a gente ficar com a resposta igual a do enunciado, igual a das opções aqui, como 170 nano-ohms. Essa daqui é a nossa resposta e a gente encontra aqui na alternativa A, que é a nossa resposta. Uma questão bem tranquila do Enem. Se você entende a segunda lei de Ohm, você faz aqui sem nenhuma dúvida, ok? Vamos então para a nossa segunda questão. Veja só, está aqui a nossa segunda questão e ela diz o seguinte para a gente. Enem 2013 fala o seguinte: o chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, de mesmo material e com, veja só, duas informações importantes. Ele diz que é do mesmo material essa nova resistência que ele vai trocar, e ainda ele fala que deve permanecer, olha só, com a potência inalterada. Bem,
Potência elétrica. Vamos falar um pouquinho aqui de potência elétrica. A gente pode calcular a potência elétrica como tensão ao quadrado, a voltagem ao quadrado, dividido pela resistência. Se você não conhece muito sobre potência elétrica, eu recomendo uma playlist aqui do nosso canal, onde eu explico potência elétrica, o conceito, tem uma aula só de teoria e resolvo 20 questões desse tema muito bacana, muito interessante. Mas vamos lá, potência elétrica pode ser calculada dessa forma, tensão ao quadrado sobre a resistência. Ele fala que essa tensão vai dobrar, veja só, ele disse que vai sair de 110 para 220, ok. Mas ele quer que a potência permaneça inalterada e daí ele quer saber o que é que tem que fazer com essa resistência. Aqui nas alternativas ele vai dizer dobrar o comprimento do fio, metade do comprimento do fio. Bem, vamos saber qual é a resposta correta. Para isso eu vou fazer o seguinte, no lugar dessa resistência R, eu vou colocar a expressão da segunda lei de Ohm para resistência. Veja só como vai ficar. Potência elétrica igual a tensão ao quadrado sobre ρLA. Vamos organizar isso aqui melhor. Esse A ele vem aqui para o numerador, veja só. E daí a gente vai ter o seguinte, potência elétrica igual a vezes U ao quadrado sobre ρ vezes L. O que acontece? Na questão, como a gente estava analisando agora, ele diz para a gente que essa tensão ela vai dobrar. Daí, alguma outra coisa tem que compensar essa elevação da tensão para que a potência permaneça constante como ele pede para a gente, ok? Então vamos lá, vamos ver o que é que tem que acontecer para que quando a tensão dobre, a potência fique a mesma. Duas coisas podem acontecer, veja só. Vamos colocar aqui, vou colocar o U na frente e vou colocar assim, ó, 2U ao quadrado, porque a tensão vai dobrar, ela deixa de ser 110 e vai para 220, e vou colocar todo o resto. Observa só, ρ vezes L. Percebe uma coisa, quando eu coloco aqui o dobro da tensão e elevo ao quadrado, porque na fórmula está ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado igual a 4. Então eu vou ter o seguinte, 4, porque 2 ao quadrado é 4, daí eu vou ter o U ao quadrado e todo o resto, vezes a área, dividido por ρ vezes L. O que acontece? Para eu permanecer com essa mesma expressão aqui que eu tinha antes, isso quer dizer que a potência permanece igual, eu teria que compensar esse 4 que apareceu. E eu posso compensar esse 4 de duas maneiras, como eu te falei. A primeira maneira é quadruplicando o comprimento do fio. Por quê, professor? Porque se eu quadruplicar, veja só, o comprimento do fio, eu cancelaria esse 4 com esse 4 e eu ficaria, olha só, com U ao quadrado vezes A dividido por ρ vezes L. Ou seja, eu ficaria com a mesma expressão que eu tinha aqui antes para a potência. Isso significa que a potência não seria alterada, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer seria quadruplicar, na verdade uma das coisas que a gente poderia fazer seria quadruplicar o comprimento do fio. Nesse caso eu teria a potência constante. Outra coisa que eu poderia fazer, veja só, vou apagar aqui. Outra coisa que eu poderia fazer seria colocar dividir a área por 4. Por quê, professor? Porque se eu divido a área por 4, veja só, se eu coloco aqui, no lugar de A, uma área sobre 4, da mesma forma eu cancelaria esse 4 com esse 4, e eu ficaria com U ao quadrado vezes A dividido por ρ vezes L, que seria mais uma vez o valor da potência inicial que eu desejo não alterar. Então, o que é que eu tenho que fazer para que essa potência permaneça a mesma? Eu tenho que quadruplicar o valor do comprimento, quadruplicar o comprimento desse fio, desse resistor, ou então diminuir aqui a quarta parte da área, ou seja, dividir por 4 essa área de seção transversal desse condutor. Vamos analisar então as alternativas que nos dizem isso. Veja só, a alternativa A diz o seguinte, eu tenho que colocar um fio aqui com o dobro do comprimento. Não, a gente viu que é 4 vezes o comprimento. Errado. Metade do comprimento? Não. Metade da área de seção reta do fio? Não, a gente viu que tem que ser 1/4 dessa área, tem que dividir por 4. Então, errado. O quádruplo da área de seção transversal, ou seção reta do fio. Não o quádruplo, mas a quarta parte, ou seja, dividir por 4. Então, errada também. E nossa alternativa é quarta parte da área de seção reta do fio. Então, essa daqui a gente viu que uma das formas seria colocar aqui a quarta parte, daí cancelaria
o 4 do A com o 4 aqui que apareceu, e aí a gente ficaria com a mesma expressão, isso sinaliza para a gente que a potência permaneceria a mesma. Então uma questão bem interessante, uma questão que não é tão simples, essa primeira é mais fácil, mas essa daqui não é tão simples. Espero que tenha entendido, pessoal. Grande abraço, te espero nos próximos vídeos. Tchau, tchau!